Boa noite, gente. Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Eu vou gravar agora para complementar aquele primeiro vídeo Eros e Psique. Eu vou gravar agora o, o vídeo sobre o poema Tabacaria, do heterônimo de Fernando Pessoa Álvaro de Campos. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de salientar a beleza desse poema, né, que é um poema, embora seja de um tom muito pessimista, porque ele pertence a uma geração, uma fase do Álvaro de Campos, em que ele toma um extremo pessimismo pela vida, é, pela metafísica, pelas pessoas, pelos sonhos, ou seja, por quaisquer ideais. Depois da segunda fase, né, que é a fase em que o Álvaro de Campos está empolgado com as máquinas, com a tecnologia, que ele deseja ser completo com uma máquina, né, vem uma terceira geração na poesia dele que é marcada por um extremo decadentismo, né? Por um extremo pessimismo. É mais forte do que o decadentismo, que é a primeira fase. Por quê? Porque na primeira fase ah, há um decadentismo de pessimismo de final de século, começo de um outro século, uma véspera de pós-guerra, né? Desculpa, uma véspera de pós-guerra é ruim. Uma véspera de Primeira Guerra, conflitos mundiais, é, revoluções, como a Revolução Russa de 21. Então, tudo isso vai marcar essa primeira fase do Álvaro de Campos. Mas a terceira fase é uma fase de extremo pessimismo. Embora o poema tenha um grande valor, seja lindo, né, a gente não vai encontrar nele grandes ânimos, tá? Então eu vou apresentar para vocês o poema. Poema Tabacaria. Então, logo no início aqui do poema, nós vamos ter já essa perspectiva nihilista, né? Filosofia do Nietzsche, do nada, da redução do tudo em nada, porque ele diz assim: eu não sou nada, eu nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Quer dizer, a gente vê um eu aí fragmentado, que tem nele todos os sonhos do mundo, mas não pode ser nada e não quer ser nada. Né? E aí ele continua dizendo que da janela do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é, e se soubessem quem é, o que saberiam? Dás para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Então a gente vai ver aqui. A gente vai ver aqui é, um contraponto muito grande entre ser e não ser, existir e não existir, né?
nós temos aqui, ele diz, logo de início ele diz assim, que da janela do quarto dele há milhões, né, de quartos de que ninguém sabe quem é. E se soubesse quem é, o que saberiam? Então ele é um perdido de milhões do mundo que ninguém sabe quem é. Ele é um anônimo no meio de anônimo. Por outro lado, existe uma rua inacessível, mas que é inacessível a todos os pensamentos. Que ela é real, como o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, como a morte a pôr umidade nas paredes e cabelo branco nos homens. Então, aí, qual a única perspectiva que ele vê, como essa carroça de tudo que caminha pela estrada do nada? A morte. A morte é que põe umidade nas paredes, é, ou seja, que é o fim certo de todos, é que põe cabelo branco nos homens, e a velhice e a morte. Gente, não dá para ler todo o poema, mas eu vou procurar trabalhar as partes mais relevantes desse niilismo, porque o poema todo é muito importante. Falhei em tudo, como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram. Desci pelas janelas das traseiras das casas, fui até o campo com grandes propósitos, mas lá só encontrei ervas e flores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Então, aqui para ele existe uma unanimidade, né, que contamina a todos e faz com que todos os seres se tornem iguais, né, que todos os pensamentos se tornam unânimes. E ele, nada debaixo do tudo. Ou seja, uma perspectiva completamente pessimista diante da vida. Aqui, esse trecho é muito importante. Ele diz assim: que sei eu do que serei, o que não sei, o que sou. Ser o que penso, mas penso tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode haver tantos. Gênio, neste momento, a gente vê ele dialogando com o próprio Fernando Pessoa, né, que tantos pensam ser várias coisas, mas como pode haver tantos? 100 mil cérebros se concebem em sonho, gênios como eu, e a história não marcará, quem sabe, nem eu, nem haverá senão um estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. E eu, que não tenho certeza nenhuma, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Em quantas mansadas e não mansadas do mundo, mansada é um quarto pequeno, com janela no telhado, de baixa altura, para que a pessoa não tenha contato com o mundo. Então, ele compara. Primeiro, ele traz a figura do louco, né, que é um símbolo junguiano, que vem ainda no tarô mitológico, né? Isso é um símbolo não junguiano, é um símbolo, digamos assim, é um símbolo universal. E o louco, ele é aquele que está sem caminho, é aquele que não construiu nada, que não tem para onde ir, que tem certeza de tudo, que duvida de tudo. E aí ele coloca a figura da mansarda, como ele também, como um louco preso nessa mansarda do mundo,
Não estão nessa hora gênios para si mesmos sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas, nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis. Então ele diz assim que o ser humano é cheio de aspirações altas e nobres e lúcidas, mas quem sabe se são realizáveis? Nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é quem nasce para conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Então aqui a gente vê essa perda mesmo, que eu posso dizer seria uma perda progressiva da crença nas coisas, da crença em si mesmo. E para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão, tenho sonhado mais do que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu, mas sou e talvez sempre serei o da mansarda. É aquele que vive trancado no seu próprio mundinho, né, no seu próprio quarto, aonde não dá visão para nada. Ainda que não more nela, serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta. E cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Então vejam bem o quanto é forte as colocações que ele coloca, que ele diz assim, que ele cantou a cantiga do infinito numa capoeira, mas a capoeira representa um círculo, né, fechado, em primeiro momento. E depois, além da capoeira, existe muita coisa além no mundo. Mas o infinito dele estava ali em torno daquilo. Ele é aquele que ouviu a voz de Deus num poço tapado. Quer dizer, de que adianta ouvir a voz de Deus num poço tapado, se ele não pode extravasar essa voz? Crer em mim? Não, nem em nada. Derrame minha natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me chama o cabelo. E o resto, que se venha, se vier, o que tiver que vir, ou não venha. Quer dizer que para ele, tanto faz, vir como não vir. Escravos cardíacos das estrelas. Conquistamos todo mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos e ele é opaco. Quer dizer, o homem vive de sonho. Levantamos-nos e ele é alheio. Saímos de casa e ela é a terra inteira. Mas o sistema solar e a Via Láctea e o infinito. Quer dizer, o ser humano muitas vezes tem a pretensão, né, de ser a terra inteira, o sistema solar, a Via Láctea, o indefinido, mas, na verdade, segundo ele, nós não somos nada. Vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Olho cada um os andrajos e as chagas e a mentira, e penso, talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces, porque é possível fazer a realidade de tudo sem fazer nada disso. Talvez tenha existido apenas como um lagarto a quem corta o rabo, e que o rabo para quem o lagarto, remexidamente. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceu-me logo por quem não era, e não desmenti e perdi. Essa parte aqui é muito, muito forte. Ele diz assim: quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido.
Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. Eu vou escrever a história para provar que eu sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-me como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre defronte da tabacaria, defronte, calcando os pés a consciência de estar existindo como um tapete em que o bêbado tropeça, ou um capacho em que os ciganos roubaram e não valia nada. Então aqui ele questiona a sua existência no mundo. Por que ele existe? Né? Como um capacho, tapete, são sinônimos, tá, gente? Se ele vive como um tapete em que um bêbado tropeça, ou como um capacho velho, roubado pelos ciganos. E ele ali sempre de frente à tabacaria. Aí o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olhou-o com desconforto da cabeça mal voltada e com desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. É a certeza que ele tem. Ele deixará a tabuleta e eu deixarei os versos. A certa altura morrerá a tabuleta também e os versos também. Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Quer dizer, é um cresce no, de que vale só um grão de areia no universo. Né? Morrerá eu, morrerá o dono da tabacaria e tudo que nós fizemos, né? E até a língua em que foram escritos esses versos. Morrerá depois o planeta gigante em que tudo isso se deu, em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente. Continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Serei uma coisa defronte da outra, sempre uma coisa tão inútil como a outra, sempre o impossível tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isso ou sempre outra coisa, ou nenhuma coisa nem outra. E aqui ele rompe um pouco, porque ele vai parar de olhar para si e vai conseguir olhar um pouco, né, para outras pessoas. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível caiu de repente em cima de mim. Seguirmo energético, convencido, humano. Eu vou tensionar escrever esses versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo num momento sensitivo e competente a libertação de todas as especulações. Quer dizer que nesse momento aí de epifania, né? Ele, de repente, quando ele vê o homem da tabacaria e um outro homem que entra na tabacaria, ele sai daquele mundo de pensamentos, de oscilações, do nada, né, para se libertar dessas especulações. E a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isso, levanto-me da cadeira e vou à janela. O homem saiu da tabacaria, metendo o troco na algibeira das calças. Ah, conheço, é o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por instinto divino, o Esteve voltou-se e viu-me. Acenou-me adeus. Gritei-lhe: Adeus, ó Esteves!
e o universo reconstruiu-me sem ideal nem esperança, e o dono da tabacaria sorriu. Então, é um poema que sempre mexe comigo, né? Porque todos nós temos nosso momento de niilismo, né? De pensar, será que esse caminho que eu estou indo é o certo? Será que os ideais metafísicos que eu tenho são os corretos? Existe alguma coisa correta? Alguma coisa está, ou está tudo errado? Eu vou acabar, né? A vida é uma passagem pelo mundo, principalmente depois que vem a maturidade, né? Que a gente começa a ter a noção de que, olha, um dia vai estar morto o dono da tabacaria e a tabuleta que ele escrevia, e eu estarei morta e os meus versos estarão mortos, né? E até ele diz, ele contempla que até o próprio planeta deixará de existir e existirão outros planetas em outras constelações. Ou seja, o poema Tabacaria é um ponto de interrogação na nossa cabeça. Né? Ele é um ponto de interrogação constante, porque ele, ao mesmo tempo que ele fala do não destino, ele fala que se o destino deixar, ele continuará fumando. Então, as questões cruciais da vida estão todas aí questionadas quando ele diz, a princípio, já eu não sou nada, eu não quero ser nada, né? Mas, além de mim, existem todos os sonhos do mundo. Então, há uma dualidade nesses versos marcantes do Álvaro de Campos, em que eu gostaria que vocês saboreassem essa minha breve explicação e fizessem o trabalho analisando, depois gravassem o vídeo, porque hoje é a aula gravada, depois gravassem o vídeo de vocês. Eu mandei várias referências, mandei, inclusive, outros vídeos, mandei o vídeo sobre Eros e Psique, ou seja, deixei lá as recomendações de como fazer quanto tempo de vídeo, etc. Se tiverem alguma dúvida, me procurem, eu estou aqui, vocês sabem o meu WhatsApp, sabem o meu telefone, que eu desejo para vocês um excelente trabalho. Beijos.